certo ou errado, sem nenhum julgamento. É assim que funciona aqui nos Estados Unidos. E é justamente por isso, na minha opinião particularmente, que possibilita que o país tenha, como o Arsênio falou no começo, tantos prêmios Nobels, porque os melhores são forçados. Então, o Elementary School é o primeiro contato já com a alfabetização e o ensino regular. Como que funciona essa fase, Arsênio? Eu acho que, no Brasil tem obviamente uma similaridade que seria, a parte primária, fundamental, é do primeiro ao quinto ano, e como o Davi bem colocou, são a gente pode esperar quando vai começar com nossos filhos, desde o pre-K, basicamente 4 locais diferentes, né. Um do pre-K, o primeiro depois do sistema normal de educação, que é o kindergarten, que vai do primeiro ao quinto, que é um prédio, numa região da cidade. Depois você vai para o middle school, que é do sexto ao oitavo ano, que fica num prédio separado. Inclusive, isso é uma coisa bem interessante, que no Brasil, às vezes, você vai do primeiro até o colegial no mesmo lugar, misturando todas as crianças. Desde o início desse sistema americano, que deve datar, inclusive, antes da Segunda Guerra Mundial, que quando esse sistema foi montado, que é para separar essas idades para ter mais atenção adequada a cada faixa etária. E o terceiro, o quarto, né, o quarto prédio que você vai levar o seu filho, ou o ônibus vai levá-lo, que é o high school, que vai do nono ao 12º ano. Então, esse é a trilha, a jornada do chamado K-12, que no mais de 95% das pessoas, e certamente para um imigrante, é uma das grandes atrações para o fator da imigração também, que é um pilar muito importante, que é ter o seu filho numa jornada de altíssima qualidade, completamente coberta somente pelos impostos que você pagou, mas então a gente pode dizer que é gratuita, porque é um retorno do seu imposto. Exatamente. Então a gente está falando daquela fase do primeiro ao quinto ano, né? Então são os 5 primeiros anos educacionais, são feitos dentro da elementary school. Basicamente, ele vai aprender ali alfabetização, matemática básica, introdução a alguns tipos de ciências, inclusive também em algumas escolas ou alguns estados, você tem ali a introdução já a ciências sociais, entendendo como funciona o país, como funciona a sociedade como todos os direitos, principalmente, já são ensinados dentro de sala de aula já nessa fase, e principalmente algo que acompanha desde o começo, a parte esportiva, educação física. Nenhuma escola aqui deixa de ter ou deixa de investir justamente na parte de esportes. O esporte faz muito, a gente vai falar até um pouco mais como que isso faz diferença lá na frente, mas o esporte faz parte da vida do americano já desde os primeiros anos escolares, tá. Então desde o elementary school, você já vai ter uma parte do tempo da criança bem dedicada a isso. Depois desses 5 primeiros anos, acontece a primeira transição, onde ele vai para o middle school. E o middle school vai ali do sexto ao oitavo ano, né, justamente a preparação para o high school, para o ensino médio, né, onde começa aquela primeira fase ali de pré-adolescência já. O middle school, geralmente, na maioria das vezes, como a Ciane falou, é numa outra unidade, num outro prédio, a não ser quando é muito pequena a cidade, aí sim você tem, dentro do mesmo espaço, mas não no mesmo prédio. Você tem ali dividido, ou são prédios separados dentro do mesmo lote, ou se for o mesmo prédio, ele é muito bem dividido, justamente até em termos de horários de intervalo e tal, para justamente não ter esse cruzamento. Mas na grande maioria das vezes, você tem prédios separados para o elementary e para o middle school. Tá, e o middle school é essa fase pré-adolescente, que é até uma fase um pouco mais complicada, mas geralmente é a fase onde começa a ter muito mais valor o que o sistema americano tem de mais importante, que é a meritocracia. A meritocracia dentro do sistema americano tem uma diferença muito grande. Ela começa já desde lá do pre-K em muitas escolas, mas principalmente a partir do elementary school. Ainda que seja apenas com simbolismos, com premiações por esforço ou por algum tipo de realização feita, desde o começo o sistema americano valoriza muito a meritocracia, ou seja, aquele que se esforça para alcançar o melhor resultado. E é no middle school que isso se sedimenta de uma forma muito forte, muito poderosa, porque é o que vai direcionar, inclusive, para a high school. Como que funciona um pouquinho o middle school e, principalmente, como que se encaixa dentro do sistema americano essa meritocracia?
Davi, é a essência da sociedade americana, é justamente o esforço e a recompensa. Então, como você mesmo disse, e eu convivo com isso aí, eu tenho netos de várias idades, desde eu tenho um de pre-K, tenho já gente indo para o high school, nesse caminho todo. Então, desde do simbolismo do Student of the Week, porque mesmo no kindergarten, no first grade, second grade, porque ele teve uma competição de soletrar, ou de contar, ou que foi mais gentil, e eles levam para casa os diplomas com os nomes deles, junto com a avaliação do professor, que no Brasil melhorou muito esse tipo de coisa, mas lá é essencial o boletim, vamos dizer assim, que existe uma, uma verdadeira cobrança dos professores, inclusive é passível até de reprimenda dos diretores das escolas, que os professores têm que estar individualizando a análise para que os pais possam acompanhar a meritocracia do seu filho, né, dos seus filhos. E, obviamente, isso também funciona com a introdução, Davi, de testes cada vez mais padronizados, né, para que tudo chegue, nós vamos falar, né, sobre isso, para que tudo isso construa no período da high school, no GPA, que é o Gross Point Average, que vai permitir a demonstrar o aluno com toda a sua trajetória que tenha mais condições de ir para as melhores universidades. Importante dizer que as universidades nos Estados Unidos, não existe universidade de ensino superior gratuito. Não existe. Ao contrário do que é o K-12, o ensino fundamental e médio, não existe universidade gratuita. Então vamos falar mais sobre isso. Pode até um aluno que por mérito tenha bolsa, mérito educacional, esportivo, ou até realmente por falta de capacidade de pagamento, mas alguma coisa tem que ser pago para as universidades. E é justamente essa fase, é importante a gente, parar para explicar algo bastante interessante aqui. O sistema de pontuação das escolas. As escolas elas são avaliadas, ou seja, todos os alunos, ao fazerem os seus exames e com vários outros critérios também, existe uma avaliação de todas as escolas, e essas escolas recebem notas. Quanto maior a nota da escola, mais desejada ela é, ou seja, mais pessoas querem que os seus filhos estudem ali naquela escola. Só que lembrando o que se a escola não é uma charter school ou não é uma escola particular, que não depende de zip code, você só consegue colocar o seu filho para estudar lá se você mora dentro daquele zip code. Isso significa que quanto mais alta a nota da escola, mais isso vai influenciar no valor dos imóveis que estão ao redor. Porque aquele zip code dá a oportunidade de você colocar o seu filho numa boa escola. E por que que isso faz diferença? É que dentro da escola, você tem a turma nota A, mas você também tem a turma nota B, a turma nota C. A meritocracia funciona como um sistema de separação dentro da escola também. Eles colocam os melhores alunos dentro de uma mesma turma, para que o potencial deles seja exponencializado, ou seja, os melhores possam influenciar ainda mais os melhores, principalmente na competitividade entre eles. E, inevitavelmente, os alunos que não conseguem ter a mesma performance vão para turmas não digo inferiores, mas onde a exigência dessa turma vai ser menor do que a exigência dos alunos de nota A. Isso funciona dentro das melhores escolas. Você pode ter uma escola nota A e você ter dentro da escola nota A uma turma onde os alunos não conseguem alcançar a nota A, vão ficar na nota B, na nota C. Até mesmo escolas que são nota B, às vezes, vão ter turmas ali dentro com nota A, ou seja, alunos excelentes que estão sendo mais exigidos. Assim funciona a meritocracia aqui nos Estados Unidos. A nota da escola é a média, mas dentro da escola você vai ter turmas nota A, nota B e nota C. E é o desempenho do aluno que vai dizer para qual turma ele vai. E justamente por isso, no middle school, as cartas de recomendação são tão importantes, para que eles já possam entrar na high school com uma recomendação de uma turma mais forte, de uma turma melhor. Não existe aqui, diferente do sistema educacional brasileiro, a educação por nivelamento, você nivelar todo mundo igual, isso não existe. Colocar o melhor com o pior para que eles sejam nivelados, isso não vai acontecer aqui nos Estados Unidos. Os melhores alunos com melhor desempenho vão ficar juntos numa turma onde a exigência vai ser maior para que eles possam evoluir ainda mais, assim como os alunos que não se esforçam, que não conseguem se destacar,
vão ficar em turmas medianas, onde a exigência vai ser menor e onde eles vão conseguir, desempenhar o papel deles. Essa é assim que funciona, certo ou errado, sem nenhum julgamento, é assim que funciona aqui nos Estados Unidos. E é justamente por isso, na minha opinião particularmente, que possibilita que o país tenha, como o Arsênio falou no começo, tantos prêmios Nobels, porque os melhores são forçados ao limite para que eles continuem sendo os melhores. Isso vai acontecer no high school, isso vai acontecer na universidade e assim por diante. Por isso que ser formado com destaque, você ser transferido de um elementary para um high school, para um middle school, do middle para o high school e principalmente entrando na universidade como o melhor da turma, faz uma diferença muito grande. Isso já começa no middle school.